Boa noite aos nossos irmãos, boa noite às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Hoje, o Livro dos Espíritos, em sua parte segunda, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, Reencarnação, o item Justiça da Reencarnação, a questão 171, Kardec pergunta aos Espíritos: em que se baseia o dogma da reencarnação? Bom, vamos explicar primeiramente sobre a palavra, sobre o termo dogma que Kardec coloca aqui. Então a gente sabe que essa palavra ela vem lá do grego e ela sofreu ao longo do tempo algumas modificações, né? Lá na sua origem, dogma está relacionado à questão de entendimento, de compreensão, né? Aqui, o dogma que Kardec coloca ele coloca sobre um ponto em comum, né? Um entendimento, uma compreensão, mas uma convicção. E essa convicção, né, vale para o codificador Allan Kardec, né, e para os espíritos da codificação. Então, vamos de novo à pergunta: em que se baseia o dogma da reencarnação? E os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação. E repetimos incessantemente: um bom pai deixa sempre para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não vos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo aprimoramento não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Só homens egoístas podem pregar a injustiça, o ódio implacável e os castigos sem perdão. E aí Kardec, como é longa a explicação de Kardec aqui, eu vou ler só alguma parte, né? Kardec fala assim: todos os espíritos estão destinados à perfeição e Deus lhes fornece os meios de alcançá-la pelas provações da vida corporal, mas na sua justiça lhes permite cumprir em novas existências o que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Não estaria de acordo nem com a igualdade, a justiça, nem com a bondade de Deus condenar para sempre os que encontraram, no próprio meio em que viveram, obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade. Se a sorte do homem tivesse irrevogavelmente fixada após a morte, Deus não teria pesado as ações de todos numa mesma balança e não agiria com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem diversas existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens que se acham numa condição moral inferior. A única que pode nos explicar o futuro e firmar nossas esperanças, porque nos oferece o meio de resgatar nossos erros por novas provações. A razão nos demonstra essa doutrina e os espíritos a ensinam. Então a gente observa que a reencarnação é uma lei de Deus, certo? E faz parte da justiça divina. Imagina se nós cometêssemos os erros, né, diante de inúmeros obstáculos que nós temos aqui encarnados, né, no plano físico, né? Tivemos uma existência de erros, né, de muitos problemas e acabamos falhando nos nossos objetivos, na nossa missão, digamos assim, ou na nossa expiação, né? Nós não teríamos uma outra oportunidade. Então, os Espíritos dizem o seguinte: na justiça de Deus e
e na revelação, e repetimos incessantemente, um bom pai deixa sempre para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então, a gente observa que nosso Pai Celestial é maravilhoso, né? Ele é extraordinário. Então, a reencarnação é questão de misericórdia e justiça divina. A reencarnação está em absoluta consonância com o amor de Deus para com os seus filhos, para com todos nós. Então, um pai que ama os seus filhos, ele jamais vai abandoná-los. Não é? Vai estar sempre ajudando no seu desenvolvimento, no seu aprimoramento, na busca pelo seu aperfeiçoamento. É assim que funciona na lei de Deus, né? E a reencarnação foi um meio sábio, né, que Deus encontrou para nos ajudar a promover a nossa evolução, né, a evolução de todos os seres humanos. Agora, na questão 132, Kardec pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Os espíritos respondem: a lei de Deus lhes impõe a encarnação com objetivos de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. É a expiação. Então, Deus, ele impõe a todos nós a encarnação com esse objetivo da gente alcançar a perfeição. Então, sem encarnação, nós não poderíamos alcançar essa condição. Ou seja, Deus teria que inventar ou criar uma outra condição, um outro instrumento, uma outra lei para que nós pudéssemos alcançar a perfeição, nos aproximar dele, de Deus, né? E aí, muitos que estão encarnados, né, estão em expiação, né, ou estão em missão. Então, nós não estamos todos na mesma condição, na mesma situação. Uns um pouco mais elevado, outros menos. Os mais fortes, os melhores, os que têm mais consciência, ajudam os menores, né? Os mais, vamos dizer assim, entre aspas, os mais ignorantes, aqueles que não conseguiram alcançar uma condição melhor. Então, Deus oferece também essas e outras oportunidades para o nosso aprimoramento, né? Na questão 167, Kardec pergunta, do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta: qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça? Ou seja, essa finalidade, essa proposta, né, essa finalidade da reencarnação, ela está relacionada à expiação e também ao melhoramento progressivo da humanidade, né? Agora, sem essa condição, como estaria a justiça divina? O Espírito demonstrando que Deus sempre deixa a porta aberta para o arrependimento, para que possamos voltar e refazer, né, e reparar os erros que nós praticamos no passado. É assim que funciona. Bom, eu gostaria de ler aqui uma parte que está relacionada ao Novo Testamento, né, no capítulo 3 de João Evangelista, né, inicia ali no capítulo 3 até o item 15, que é uma parte até emblemática a respeito dessa questão relacionada à reencarnação, né? É Nicodemos, né, que é
um fariseu importante, um doutor da lei, ele observa a atuação de Jesus com suas curas, com, né, a preocupação dele em ajudar todas as pessoas que procuravam o Mestre. Então ele, de certa forma, incomodou muitos fariseus. Mas Nicodemos observou que ali tinha um ser superior, divino, um ser realmente de Deus. Então, ali à noite, ele resolveu procurar Jesus. Nicodemos resolveu procurar Jesus. Essa história está aqui na Boa Nova, ali do Perispírito de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no item, na lição 14, a lição a Nicodemos, né? Então, eu vou ler só algumas partes, né? Porque o tempo está quase esgotando. E aí Nicodemos se dirige a Jesus dessa forma: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Olha só, um fariseu dizendo a Jesus, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado, Nicodemos continua, tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu se não nascer de novo. Aí, Nicodemos fica preocupado, né? Nascer de novo? Ele pergunta para Jesus: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Aí Nicodemos, curioso, surpreendido, surpreso, né? Pergunta: entretanto, como pode isso ser? Aí Jesus fala: és mestre em Israel, ignora essas coisas? E Jesus continua: é natural que cada um somente testifique aquilo de que saiba, porém precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceita os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sente dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Extremamente confundido, Nicodemos retirou-se, ficando André e Tiago empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca daquela lição nova. Então, a gente vê aqui a necessidade, Jesus mostrando, da necessidade do retorno do espírito à vida corporal para dar continuidade o seu desenvolvimento moral e intelectual, a reparar os erros do passado.
né? Então, é necessário nascer de novo, né? No outro corpo, né? No outro ventre, evidentemente, para que nós possamos continuar a nossa existência rumo à perfeição. Meu tempo esgotou. Eu agradeço a oportunidade e peço a Deus que possa iluminar a todos nós. Muito obrigado.